de Deus é santa. A lei, ela é pura, ela é santa, justa e boa. Portanto, a lei de Deus, quem está unido, quem aceita a lei de Deus e obedece a lei de Deus, essa pessoa também se torna santa. A lei santifica. Romanos 7,12 diz, portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quando uma pessoa obedece à lei de Deus, quando uma pessoa ama a lei de Deus, a obediência à lei faz com que o caráter da pessoa se torne santo. Quando a gente contempla e vive uma coisa santa, o caráter também amolda aquilo que a gente contempla, que a gente observa, com aquilo que a gente vive. O que significa santo no sentido do homem? Significa separado do mundo, dos pecados, para servir somente a Deus. Santo não é aquela pessoa impecável, não. Não é aquela pessoa perfeita, não. É aquela pessoa separada do mundo para servir a Deus. Uma pessoa santa pode ter, sim, seus altos e baixos na vida. Agora, santo no sentido máximo é só Deus. Santo que não peca, né? De jeito nenhum. Mas o homem é santo no sentido de estar separado do mundo para servir a Deus. E a lei é que separa as pessoas. E as pessoas que não amam a lei de Deus, ao contrário, ela se torna separada de Deus para servir ao mundo e as coisas do mundo. Quando as pessoas não amam a Deus, não obedecem à lei, não aceitam a lei de Deus, ela está desligada de Deus e ligada com o mundo. E quando as pessoas aceitam a lei de Deus e obedecem à lei de Deus, ela está desligada do mundo e unida com Deus. A lei de Deus, ela foi criada por Deus para fazer esse trabalho. A lei de Deus já foi projetada com a sabedoria de Deus para governar a mente das pessoas que obedecem a ela, para dirigir as pessoas no caminho do Senhor. Em vez de santificar a lei, as pessoas que negam a lei de Deus, primeiro elas têm que deixar de adorar o único Deus, é igual ao primeiro mandamento, né? Quem não ama e não obedece o primeiro mandamento, elas vão deixar de adorar o único Deus, Criador do céu e da terra, para adorar uma doutrina satanista, pagã, que leva as pessoas para o fundo do poço. Então, para adorar uma doutrina pagã da Trindade, em vez de santificar a vida, elas vão se afundar no pecado, na desgraça, porque uma lei que não é de Deus, nasceu no paganismo, não foi criada por Deus, ela é criada pelo inimigo de Deus para combater a lei de Deus. Se as pessoas estão fazendo isso aí, desviou do primeiro mandamento, essas pessoas estão em guerra contra a lei de Deus. E uma vez que elas estão em guerra contra a lei de Deus, elas estão em guerra contra Deus. Deus criou a lei para ajudar seus filhos a desviar do pecado, da mentira, do engano, da maldição, da destruição, tanto do corpo como da alma. As pessoas que não obedecem à lei de Deus, ela vai ter o problema fisicamente, doenças e também espiritual. Vai ser uma pessoa que não vai ter domínio dela. E Satanás vai dominar a mente dessas pessoas. Vai conduzir para o adultério, para a prostituição, o roubo, levantar falso dos outros. Ela vai cair num abismo que não tem como escapar.
Então, sem conhecimento e obediência à santa lei de Deus, não tem como escapar das garras de Satanás. A lei de Deus é que nos dá entendimento. E Deus usa a sua lei para nos guiar, né? Escapar das garras do inimigo. Davi orava a Deus, Davi tinha uma preocupação muito grande em obedecer à lei de Deus, especialmente no Salmo 119. Quem quiser ver aí como Davi era amoroso com a lei de Deus, ele só lê o Salmo 129. Por que ele era amoroso com a santa lei de Deus? Porque sabia que a lei de Deus revela o caráter de Deus, revela a vida de Deus. Deus se revela por meio da sua santa lei. O amor de Deus está na santa lei de Deus. Se a pessoa rejeitar a lei de Deus, está rejeitando o amor de Deus, rejeitando o caráter de Deus, está rejeitando a justiça de Deus. E o que essas pessoas vão cair? Elas vão cair num abismo, né? E muitas pessoas que desenham os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Foi a oração de Davi. Davi sabia que a lei de Deus é realmente maravilhosa e ensina os caminhos certos. Sem a lei de Deus, nós não vamos ter como caminhar na estrada que Deus traçou para nós, só pela lei. A salvação pela graça de Cristo, o perdão pela graça de Cristo. Agora, caminhar na estrada da vida, na estrada que Deus traçou, é pela lei. E a lei de Deus é tão pura como Ele é puro, tão abençoada como Ele é. Então, Deus, a lei de Deus e Deus tem o mesmo sentido, o mesmo caráter. Quando ama, Davi escreveu lá no Salmo 119, 97, quanto ama a tua lei, é a minha meditação todo dia. Apartai-vos de mim, maldito. Apartai de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos de meu Deus. Davi escreveu assim, apartai de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos de meu Deus. Davi escreveu também, amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Davi tinha um apreço muito grande pela lei. Ele sabia que desviando dos caminhos do Senhor, desviando da lei de Deus, ele seria preso fácil de Satanás. Ele estaria, então o que ele mais pedia era a proteção. E ele caiu várias vezes, mesmo defendendo a lei de Deus, amando a lei de Deus, ele caiu. Não é dizer que ele foi perfeito a vida inteira, não. O que ele fez? Adulterou com a mulher de Urias. Foi um dos pecados mais graves, o 7º mandamento. Mesmo ele sabendo. Depois, o que ele cometeu? Outro pecado. Mandou matar Urias. Aí transgrediu o 6º mandamento. Tudo assim em seguida, um atrás do outro. E quando ele fez aquilo, ele caiu caiu tão profundo que ele quase que ele morreu por causa disso aí. A maldição veio em cima dele. E ele sofreu demais, Depois que ele viu quanto que ele sofreu, é que foi entender as maravilhas da lei de Deus. Se ele tivesse obedecido à lei de Deus, ele não teria caído em adultério com a mulher de Urias e nem teria matado Urias. Ele teria uma vida maravilhosa, né? Então hoje a gente vê aí as pessoas negando o 1º mandamento para adorar a doutrina da Trindade, para adorar 3 deuses no lugar de um. Quem faz isso não sabe o que está fazendo, porque está cavando a sua própria cova.